40 dias de espera. Quarenta dias de angústia. Quarenta dias de dor. Quarenta dias de milagres. Quarenta dias de amor. Quarenta dias para a Páscoa. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 4, 31. Esse aqui é o primeiro milagre que Jesus faz. O primeiro milagre de Deus em Lucas é João Batista ser concebido por Isabel. E o segundo que Deus faz é Maria conceber virgem a Jesus. Mais espetacular ainda. Agora, o primeiro milagre de Jesus é contado aqui. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e no sábado começou a ensinar o povo. Começou a ensinar o povo. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava de que jeito? Com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: "Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viestes para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." Jesus repreendeu e disse: "Cale-se e saia dele." Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: "Que palavra é esta? Até aos espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles saem." E a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Jesus saiu da sinagoga, foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizessem algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: "Tu és o Filho de Deus." Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam, e quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Mas ele disse: "É necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado." E continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Louvado seja o nome do Senhor. O tema da mensagem hoje, dentro da série da Quaresma, é curados e libertos para o serviço. Repita comigo: curados e libertos para o serviço. Mais uma vez, curados e libertos para o serviço. É interessante, gente. Um pouco antes desse trecho que eu li, ainda aqui no capítulo 4, a gente tem o primeiro sermão que Jesus faz na sinagoga de Nazaré. Nazaré foi a cidade onde ele foi criado a vida toda, de onde Maria procedia, onde Maria e José moravam. E Nazaré viu o crescimento de Jesus durante todos os anos da sua infância, adolescência. Então, muito normalmente, a primeira impressão quando viram Jesus pregar sobre o livro do profeta Isaías, quando ele disse: "O Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para proclamar boas novas aos cativos." E ele, quando expôs, a primeira impressão que as pessoas tiveram: "Poxa, ali não é o filho de Maria, não é o filho de José? Poxa, como ele prega, tudo mais." A princípio gostaram. Depois, quando ele mostrou que de fato era o Messias, pelo que ele pregou,
tentaram matá-lo, levaram-no ao monte do precipício e tentaram jogar ele lá para baixo. E aí o que é que acontece? Jesus entendeu que o centro do seu ministério, a base do seu ministério não poderia ser Nazaré. Porque lá ele não tinha o respeito. É dessa ideia que se vê o seguinte, né? Profeta de casa não tem respeito. Então ele sai de Nazaré. De Nazaré você consegue já, na descida de Nazaré, indo em direção ao Mar da Galileia, você já consegue observar ali o Mar da Galileia, muito bonito, fica mais alto. Nazaré é um pouco mais alto que Cafarnaum. Cafarnaum, ele desce para Cafarnaum, e Cafarnaum ficava, e fica ainda, as ruínas de Cafarnaum ficam nas redondezas do Mar da Galileia. É bem interessante. E Cafarnaum era uma cidadezinha desse tamanho também. Era tudo muito pequeno naquele tempo. Cidadezinha desse tamanho. Então o que é que Jesus faz? Começou a fazer algo com muita sequência e frequência. Ensinar a palavra de Deus nas sinagogas no dia de sábado. A gente sabe que na tradição judaica, as celebrações acontecem nos sábados. E aí Jesus ia para a sua sinagoga, lá a sinagoga de Cafarnaum, todas aquelas cidadezinhas, a maioria delas tinha uma sinagoga judaica, embora estivessem sob domínio romano, mas os romanos tinham uma certa liberdade e tolerância ao culto. Então ele ia para a sinagoga e livremente ensinava. A gente não vê no ministério de Jesus nenhum incidente de intromissão do governo romano na pregação. O problema que Jesus teve era com o próprio povo, não era com os romanos. Então ele chega lá, prega o evangelho, prega a boa nova, e depois que ele acaba de pregar, de uma hora para outra, diz que na sinagoga havia um homem possesso de um demônio. E a Bíblia diz que, de maneira muito direta, Jesus o repreendeu, aquele homem foi liberto. E diz aqui que logo depois que aquele homem foi liberto, ele saiu e foi aonde, gente? Para a casa de Pedro, onde a sua sogra, a sogra de Pedro, estava com febre. É uma coisa bem interessante, às vezes a gente vê essas cenas, acham que era um mundo de distância. Nas ruínas de Cafarnaum, tem lá a ruína dessa sinagoga onde Jesus pregava. E perto dessa sinagoga tem a casa que provavelmente tenha sido a casa de Pedro, segundo a tradição. Deve dar aí 500 metros. Então ele sai da sinagoga, vai para a casa de Pedro, e na casa de Pedro encontra lá a sogra de Pedro com febre. Ele repreende a febre. Ela é liberta também daquela enfermidade naquele momento. E a Bíblia diz que ela começou a servi-lo. Começou a servir Jesus. Daí trouxeram mais um outro monte de pessoas, e ele impôs a mão sobre cada uma delas, e curava e libertava demônio e tudo mais, até que as pessoas disseram assim: olha, não deixa a gente não, fica aqui todo o tempo conosco. E ele disse: eu tenho que pregar essa boa nova em outros lugares. Esse é o resumo do que nós acabamos de ler. É um texto muito simples, mas que guarda muitas verdades para nós, sobre os milagres de Jesus, sobre os objetivos desses milagres. A primeira coisa que eu quero dizer para você, gente, é que a intenção primordial de Jesus não era curar nem libertar, era instruir. E está muito claro aqui. O que ele dava precedência era a instrução. Por quê? Porque a cura e a libertação de um demônio podem não ser a saída, por exemplo, para que nós tenhamos a vida eterna. Há muitas pessoas que têm seus demônios expulsos e suas enfermidades curadas, que não vão estar eternamente com Deus por uma simples razão, porque elas não foram instruídas naquilo que é a principal missão de Jesus na face da terra, que é apregoar a boa nova de que Ele morreu na cruz para nos salvar. Amém, irmãos? Então, o que eu observo aqui no verso 31, leia comigo de novo. Ele desceu a Cafarnaum, desceu de Nazaré até Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a o que, gente? Ensinar o povo. E todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Ensino, instrução. A instrução da palavra, a doutrina de Deus.
aquela que nos corrige, aquela que nos exorta, aquela que nos consola e aquela que abre os nossos olhos para a verdade. Estão lembrados daquele incidente da pesca maravilhosa, em que Pedro, Tiago e João estavam na beira-mar, todo mundo cansado, tinham passado a madrugada tentando pescar e não pescaram? E Jesus chega para eles e diz assim: me empresta teu barco aí que eu quero falar aqui com o pessoal. Vai estar isso no próximo capítulo logo, no 5º. E ele chega e diz assim: eu quero pregar no teu barco, me deixa usar teu barco aí, Pedro. E Pedro pega o barco, Jesus sobe no barco, prega a palavra, instrui o povo, olha para Pedro e diz: agora vamos pescar. Agora vamos pescar. O problema da igreja hoje é que quer pescar com Jesus, quer libertar os demônios, quer conseguir um emprego, um marido, uma casa, mas ela não quer ser instruída na palavra do Senhor. Ela não quer ser instruída naquilo que muda a vida da gente. Por quê? O que nos faz ser obedientes, amar nossos filhos, amar a esposa, amar os amigos, orar pelos inimigos, é a instrução. É a instrução da palavra de Deus. E eu amo fazer isso, instruir, pregar, abrir os olhos. Uma vez eu preguei um sermão aqui numa quarta-feira, que o tema do sermão foi libertação no nível do intelecto. Não sei quem lembra dessa mensagem. Libertação no nível do intelecto. Porque é aqui que as coisas começam a se alterar, a mudar na vida da gente. Precisamos um pouco mais de cérebro. Estudando e pesquisando sobre a igreja no Brasil, eu encontrei algumas opiniões de alguns teólogos e missionários que visitaram o Brasil, a maioria deles, vindas dos Estados Unidos ou da Europa, dizendo o seguinte: o brasileiro é um povo muito emocional, de fato, muito gesticulador. Isso para o anglo-saxão, gente, é uma loucura. Ele não sabe para onde olha, se é para os olhos da reta ou para as mãos. Eles dizem que a gente fala aqui no Brasil com o pé, com mão, com os olhos, Eles não conseguem entender. A gente é muito emocional, a gente é muito emotivo, a gente se deixa muito conduzir pela alegria, pela emoção, pela poesia, pela música. Deus nos dotou dessa sensibilidade. E alguns até dizem que essa emotividade exacerbada do brasileiro é porque não há nenhum país do mundo, nem na América Latina, onde tem havido a mais linda miscigenação entre pretos, brancos e índios. É por isso que a gente é assim. A gente tem tudo isso, Porque exatamente por nós sermos o povo mais diverso do mundo. É tanto que o povo diz assim: você é boliviano. Como é o boliviano? Você pensa, o boliviano tem cara de índio ou tem cara de branco? Não é assim? O peruano ou tem cara de índio ou tem cara de branco. No Brasil, o brasileiro é o quê? O Brasil é uma mistura, Nós temos essa emotividade. E isso, gente, é uma das grandes razões pelas quais o movimento pentecostal no Brasil ganhou muito espaço. E eu até digo, porque a Cidade Viva também ganha muito espaço. É porque nós gostamos de cantar, de levantar a mão, de orar, de gritar, de eu chegar na segunda-feira e não ter voz. Isso é uma bênção, milagre, cura, libertação, oração em língua, tudo isso. Mas a grande questão é que o Brasil está polarizado. De um lado, tem aqueles que só querem saber de instrução e não acreditam no poder do Espírito Santo. Outros são loucos pelo poder do Espírito Santo, mas não tem nada de instrução. E Jesus colocou uma coisa em primeiro lugar: instrução. Vou dizer uma coisa para você. O que levou aquele preso que estava do lado de Jesus para o céu, nem foi cura nem libertação. Foi a instrução a partir do exemplo de Jesus, de que ele era o Filho de Deus. E Jesus disse assim, Jesus não disse: eis que te tiro dessa cruz para que tu desças e fale de mim. Eis que te curo dessas chagas. Eis que boto uma anestesia celestial gospel para que você não sinta os pregos na sua mão. Foi o que ele disse para o cara na cruz. Ele, entendendo que Jesus é o Messias, o que é que ele diz? Eis que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. A instrução do Senhor é caminho de vida. A instrução das Escrituras é caminho para mudar a gente, mudar o caráter, mudar as atitudes. Esse é o primeiro ponto. Mas não é só isso. Depois que Jesus pregou, depois que Jesus
pregou, ele percebeu uma coisa. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu costumo dizer o seguinte, olha, tem gente que acha que o diabo tem medo de grito. Tem gente que acha que o diabo tem medo de palavra de efeito. Está amarrado, está solto, está... Agora ele não suporta a instrução. Observe, é muito provável que Jesus tenha pregado o mesmo sermão em Cafarnaum que ele tinha pregado em Nazaré. Qual foi o sermão que ele pregou em Nazaré? Vamos rever, volta um capítulozinho antes. E eu vou dizer só no verso 16, capítulo 4, 16. É no mesmo capítulo, só que no verso 16. Olha o que a palavra diz. Ele foi a Nazaré, vamos acompanhar comigo, onde havia sido o que, igreja? Criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume. Ou seja, o costume dele era instruir. Certo? E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu, entregou, encontrou o lugar onde está escrito. Ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente, assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele e ele começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Esse foi o sermão de Jesus. Sobre o quê? Sobre ele, a própria palavra encarnada, que, ungido pelo Espírito, pregaria libertação, pregaria vida, pregaria cura. Ele seria a esperança das nações. Amém, irmãos? Então, quando nós pregamos sobre isso, quando nós conhecemos mais o Senhor, e quando alguém escuta a instrução de Deus pelo mover do Espírito Santo, há sempre furdunço. Lá em Nazaré, levantaram ele para jogar ele lá de cima. Não sei qual foi o sermão que ele pregou em Cafarnaum. Mas como ele estava no início do ministério, é bem possível que ele tenha repetido o mesmo sermão. Mas o ponto é o seguinte: eu quero lhes dizer uma coisa. O diabo manifestou-se na sinagoga naquele momento. Por quê? Porque o ensino do evangelho produz a ira do inferno. Repita comigo. O ensino do evangelho produz a ira do inferno. Então o que é que o inferno vai fazer para nos manter ocupados? Fica brincando aí. Faz de tudo, dá salto, profecia, cangapé. Agora, silêncio. Não fala o evangelho. Não toca na ferida do sujeito. Eu estava lendo sobre uma igreja, sobre o início de uma certa igreja no Brasil, bem interessante, que o pastor, em uma entrevista lá nos anos 80, 90, disse assim: olha, na nossa igreja nós não temos nem aquela coisa dos usos e costumes, né, das igrejas pentecostais tradicionais, nem esse negócio da instrução da palavra de Deus. Lá é tudo muito leve, tem que ser muito leve. A gente vai lá e as pessoas vão, e elas ouvem, elas entendem, sabe, assim Jesus age, e coisa e tal, coisa e tal, coisa e tal. Eu fico pensando exatamente em mim e em você. O melhor lugar para o diabo e a melhor instituição para o diabo é a igreja, quando ela não instrui o povo na doutrina de Jesus. Por quê? Porque se eu não toco na tua ferida e digo: rapaz, deixa essa mulher, rapaz, deixa essa... Minha mulher tem apertado meus parafusos. Não falo não, meu filho. Eles sabem já. Fica por conta da imaginação de cada um, né? Que aí cada um bota o nome que é mais compatível com sua herança, né? Então, quando você diz assim: rapaz, larga essa pornografia, rapaz, está sendo porta na tua vida de maldição, rapaz. Isso vai acabar com você, está acabando com a sua, não só com sua integridade, está acabando com o seu juízo. Deixe isso, faça aquilo, e o Espírito Santo vai movendo, vai movendo. Agora, isso o diabo odeia. Ele odeia a instrução.
Quando aquela pessoa que estava ali, talvez há anos, atormentada pelo Satanás, está ela lá há anos atormentada, que Jesus começa a falar quem ele é, qual é o poder no qual ele está investido, a Bíblia diz que o diabo manifestou-se. Então, nós somos curados e libertos para o serviço, ainda estamos no processo. Primeiro, o objetivo principal de Jesus sempre foi o ensino. Esse é o principal, a verdade que liberta. O que é que ele diz? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é a verdade? É a Escritura. Segundo, o ensino do Evangelho produz a ira no inferno. Terceiro, quando Jesus chega e faz assim, vamos lá? Olha o que aconteceu. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir. Sei quem és tu, o Santo de Deus. Jesus repreendeu e disse: cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu sem o ferir. É interessante que depois que Jesus cura os outros lá na frente, e que ele diz aqui no verso 43, lê o verso 43, quando pediram para ele continuar lá em Cafarnaum, e ele disse, mas ele disse, é necessário que eu, o que gente? Pregue as boas novas do reino de Deus. Observe que ele continua priorizando o que, pessoal? A pregação, a instrução, mas ele também disse, esses sinais acompanharão os que creem. No meu nome expulsarão demônios, no meu nome curarão enfermos, e quem crê nisso diz amém. Eu creio piamente nisso. Creio, já vi, já fiz, já participei, já expulsei. Já vi várias vezes, e isso acontece toda hora. Não como espetáculo. E na hora que o diabo falou, o que foi que Jesus mandou ele fazer? Não, ele disse, como é seu nome? Está aí desde quando? Foi isso que Jesus fez, gente. Por quê? Porque se ele é o pai da mentira, não tem assunto para conversar. O ponto aqui é o seguinte, sem nenhum desdém, é que a libertação de demônios é dada à igreja como sinalização de que chegou o reino de Deus. Na hora que alguém é liberto, na hora que alguém é curado no nome de Jesus, ali sinaliza-se que o reino chegou. Esse reino que não respeita limitações, esse reino que não respeita absolutamente as regras que nós estabelecemos, os modos, os tempos e as possibilidades. Nós observamos ali Jesus fazendo na vida daquele homem, naquele instante, naquele momento, uma obra tamanha, que todos se encantaram com a realidade, e certamente disseram, o reino de Deus chegou entre nós. É a ponto de chegarem e dizer o quê? Olha o espanto das pessoas. Eles dizem aqui, no verso 36, lê comigo, todos ficaram de que jeito? Admirados, e diziam uns aos outros, que palavra é essa? Até os espíritos imundos ele dá ordens, com autoridade e com poder. Por que autoridade e poder? Jesus tinha duas coisas, autoridade e poder. Qual é a diferença? O diabo ofereceu a Jesus poder na tentação, não foi? Ajoelhe-se diante de mim, eu lhe darei todos os reinos da terra. Eu lhe darei o quê? Poder. Poder é bom. Poder é bom. Mas Jesus tinha autoridade de poder, e a Bíblia fala de poder depois de autoridade. O filho e a filha de Deus, antes de buscar o poder do Espírito,
tem que buscar a autoridade que emana da palavra. Porque poder por poder, Jesus disse que muitos poderiam, e ele disse, muitos vão chegar no último dia e vão dizer, expulsei demônios no teu nome. O que é isso? Poder. Curei em teu nome. Poder. E ele vai dizer, afastem de mim, porque você não tinha vida e autoridade que decorre da minha palavra. Eu estou falando uma coisa muito importante para você, meu querido. Não queira poder sem buscar autoridade. E autoridade é algo que se conquista do Espírito Santo. Pela oração, pelo conhecimento, pela humildade. Não queira só poder. Ou melhor, poder por poder acaba destruindo aquele que o tem. Que ensino é esse? Esse homem tem autoridade que emana da palavra, do Espírito, e ele tem poder. A Bíblia diz que nós erramos por não conhecermos as Escrituras, de onde vem a autoridade e o poder de Deus. Eu tenho que ter os dois. Quando eu encontro equilíbrio na minha vida entre ser um homem de Deus, você ser uma mulher de Deus, ou um homem de Deus, e conhecer a palavra de Deus, viver de acordo com a palavra de Deus, e a minha vida passa a ter autoridade. Por quê? A autoridade tem a ver com a minha semelhança com o Senhor. O poder o diabo tem. É por isso que quando nós buscamos poder, tanto o poder dado pelos homens, como o poder espiritual de fazer isso, aquilo e coisa e tal, e a gente acha que está servindo a Deus, a gente acha às vezes que Deus está alegre com o que a gente está fazendo, e está faltando autoridade. Eu não duvido, gente, absolutamente que o nome de Jesus tem poder. Saia em nome de Jesus. Eu até acredito. E Jesus nos dá a entender assim, que um ímpio, usando o nome de Jesus, pode expulsar um demônio. E é a esse que ele vai dizer no último dia, afaste-se de mim. Você usou o meu poder, mas você nunca teve autoridade. Amém, igreja linda? Vocês estão atentos? É porque estão atentos, né? Vamos chegar. Então repita comigo, o objetivo principal de Jesus foi o ensino, a verdade que liberta. Segundo, o ensino do Evangelho produz a ira do inferno. Terceiro, a libertação de demônios é dada à igreja como sinalização do reino de Deus, com autoridade e poder. No verso 37 acontece uma coisa muito bonita aqui, ó. A sua fama se espalhava por... E eu fico pensando, Senhor, hoje eu tenho a tua palavra, o Senhor tem derramado sobre a tua igreja, da tua autoridade, do teu poder. Mas, Senhor, nos faz cuidar com a danada da fama. Como a fama, ou seja, como a busca pelos holofotes sobre nós, pode se tornar no futuro uma grande pedra de tropeço na nossa própria vida. A palavra do Senhor diz que a fama aqui foi para quem? Para Jesus, né, gente? Para onde deve ir a fama hoje ainda? Para quem, gente? Para quem? Para Jesus, né, irmãos? Na hora que o cara prega e alguém se converte, a fama tem que ir para quem, meus irmãos? Para quem, meus irmãos? Na hora que a gente levanta e expulsa um demônio ou dá uma profecia para alguém, a fama tem que ir para quem, meu irmão? Para quem? Para Jesus. Não deixe absolutamente que a fama suba. Tem gente que diz assim, a fama, o poder subiu a cabeça. Homem, não deixe subir nem na unha do dedo, do pé. Porque você já está em perigo.
Nem para a unha do pé. E aí, gente, eu vou dizer uma coisa para você. Todas as vezes que eu preciso interceder por alguém, ou que eu estou em alguma guerra espiritual, ou que eu estou em algum momento de expulsão de demônio, ou o que quer que seja, ou pregar a palavra, eu fico pedindo, Senhor, me lembra todo o tempo que eu não sou nada. Acho que eu contei para vocês uma vez, eu estava um momento muito difícil de libertação com uma pessoa, com mais dois colegas, pastores, a gente orando por uma vida, sabe? E aquele negócio difícil, e aquela situação, parecia que a gente ia perder aquela guerra. Era essa a impressão que eu tinha. Que eu ia embora para casa derrotado e aquela pessoa não ia ser liberta naquele dia. Ainda que fosse liberta da metade. Aí, teve um momento especial, assim, que o Espírito Santo falou ao meu coração e disse assim: meu filho, não esqueça de uma coisa. Essa briga é minha, não é sua. Venha para de trás de mim. E diga a ele quem você é. Eu olhei para o demônio e disse: olha, eu não sou nada. Eu sou um traste. Pequeno. Medroso. Falho e incapaz. Mas olhe nos meus olhos. E você sabe quem você está vendo. Aquele que te fez e que vai te mandar eternamente para o inferno é que está falando e que está aqui em mim. Veja e saia em nome de Jesus. A fama tem que ser do Senhor. E eu tenho muito medo de messianismo contemporâneo. Me permitam lhe dizer, eu tenho medo. E eu peço muito a Deus para que os filhos dele, as filhas dele, não passem a seguir pessoas por causa dos seus feitos, achando que são seus. Eu não sei se é o seu caso, mas eu conheço muita gente que está preso a algum guru gospel ou alguma gurua gospel que não dá um passo sem aquele negócio. Quando pessoas chegaram e tentaram adorar os apóstolos, eles disseram: adora a Deus. Eu acho esse um dos grandes problemas da cultura popular, que se infiltrou e misturou-se com o cristianismo, especialmente no Nordeste do Brasil. Tem muita gente atribuindo a homens e mulheres que foram grandes homens e mulheres a honra que só pode ser dada a Jesus. E eu vou dizer uma coisa para você. A diferença não é muito grande, não. Porque enquanto uns dão honras aos santos mortos, outros idolatram os santos vivos. Entenderam mais ou menos o trocadilho? Uns estão dando honra aos santos que já morreram. E outros estão dando honra e glória a santos vivos. Homens e mulheres de Deus, comuns como eles, porque não entendem que ali não passam de vasos nas mãos do Senhor. De vasos nas mãos do oleiro. Estamos acabando. Repita comigo. O objetivo principal de Jesus sempre foi o ensino. A verdade que liberta. Segundo, o ensino do Evangelho produz a ira do inferno. Em terceiro lugar, a libertação de demônios é dada à igreja como sinalização do reino de Deus. Quarto, a fama é de Jesus. Não ouse tomá-la. Agora,
Deus vem e Deus age, e Deus muda e Deus faz milagre. E esse é o grande problema, se eu foco naquela ideia de que Deus é o meu servo para resolver os meus problemas, eu entro em um ciclo louco e frustrante na minha vida. Quando Jesus entra na casa de Pedro, tem uma senhora ali, a gente não sabe de quantos anos, mas ela estava com febre. É interessante, gente, hoje a gente tem uma febre, ela, pela ciência moderna, pela medicina moderna, você pode ter 1000 coisas, não é verdade? Você pode ter uma virose, pode ser uma infecção bacteriana, de várias origens, pode ser uma inflamação, pode ser uma doença reumática. Tanta coisa, né, que tem hoje, que a ciência tem suas soluções. Naquele tempo, quando você dizia assim, estou com uma dor, não existia exame de imagem, não existia nada. O cara morria de uma dor e não descobria nunca como é que ele morreu. Então eu vejo ali, Jesus chega naquela casa, a Bíblia não dá detalhe de que febre era aquela. Mas a febre daquela mulher o levou à cama. Ela estava acamada e com febre. Para ser mencionado no Evangelho de Lucas, devia ser uma coisa muito grande, tipo aquelas febres que levam ao delírio. 41 graus ali, na beira do mar da Galileia, que na época do verão é 45 graus. Agonia de calor, ali é um calor mais maior do mundo. Me acordei uma vez ali na Galileia, quando eu estive lá, me acordei 6 horas da manhã para andar na beira do lago e não consegui, do calor, 6. Fui passando mal. Samara, vamos embora que eu não estou aguentando. Enfim, aquela mulher estava acamada, estava imprestável para aquele momento. Chega Jesus na casa e a vê daquele jeito. E ele vai e a cura. Ele põe a mão sobre ela e a Bíblia diz que imediatamente a mulher foi sarada, e não só foi sarada, ela completou o ciclo da lógica da cura de Deus sobre nós. O ciclo da lógica do milagre de Deus sobre nós. É uma coisa tão pequena que está aqui, que talvez você não entenda, mas há toda uma lógica. Jesus entra na minha vida, na minha casa, cura a minha enfermidade, e a partir daquele momento eu dou uma resposta ativa e proativa e passo a fazer o quê? Servi-lo. É um exemplo simples, mas eu preciso lhe passar um princípio precioso. Toda intervenção milagrosa de Jesus, toda intervenção milagrosa de cura do Espírito Santo, tem não só a intenção de passar a fama para Jesus, mas segundo, para produzir ministério, serviço. Eu fico, gente, assim, para morrer, com gente que só aparece quando está doente. Mas ela não só aparece como está doente para nada, não é para pedir oração. Então, quando ela é curada, ou quando Deus realiza o milagre, ela some. Por quê? Porque no final das contas, na cabeça dessa pessoa, Jesus é o servo e não o Senhor. Eu procuro para ser curado. Gente, eu vou dizer uma coisa para você. O exemplo da minha esposa tem sido, para mim, a cada dia um exemplo que me edifica toda manhã. Quando eu vejo minha esposa e quando eu lembro de todo o processo que nós passamos. Samara sempre se viu ao Senhor, se viu, sempre gostou de estar comigo, mas menino, pequeno, criança, adolescente em casa, ajudando naquela luta toda. Ela nunca foi desleixada com as coisas do reino, nunca. E eu não entendo que o que ela passou foi castigo de maneira nenhuma, pelo contrário. Hoje eu entendo que o que Samara passou, e ela também, foi privilégio. Porque, meu irmão e minha irmã, eu vou dizer o seguinte:
depois desse processo na vida dela, do que Deus fez, do que Deus realizou, levantando a moral, a estima, a esperança na vida da minha mulher, ela se transformou numa guerreira maluca. Gente, eu vou dizer uma coisa para você, toda honra e glória ao Senhor. O Senhor pegou aquela varinha quebradinha, se juntou com um bando de mulher doida dessa igreja, essa mulher maluca, que eu não sei quem é mais maluca do que a outra nessa igreja, e pegaram uma comunidade que tinha 5, 6 grupos de mulheres, hoje tem quase 40 grupos de mulheres, tem mais de 1000 mulheres envolvidas em oração, em compartilhar da palavra. Eu digo, poxa, é para isso que Deus nos cura e nos liberta. Deus quer realizar milagres na nossa vida para que aconteça o que aconteceu, gente, na vida da sogra de Pedro. Na hora que a mulher se sentiu bem, a Bíblia diz o quê? Ela levantou e foi servir ao mestre. Aí deixa eu perguntar uma coisa para você. Para que você quer os milagres de Deus? Para que você quer os presentes do Senhor? Me diga mesmo. Para que tu vem aqui para Deus destrancar aquela ação? Eis que vejo uma chave que vai abrir o cofre da gaveta daquele juiz e tirar o teu processo e vai sair aquele precatório, amém, irmão? Tu quer fazer o quê com esse diabo desse precatório? É para quê? Em que esse precatório vai mudar a tua situação de servo, de serviço e de expansão do reino de Deus? Em que? Oh, Senhor, eis que vejo uma porta larga, cor de ouro, irmão, na tua vida. Bem, amém, irmão? É o emprego que pedisse a Deus, amém. Agora, que bexiga tu quer com esse emprego? O que é que você quer com ele? O que é que esse milagre de Deus vai mudar na tua vida com Deus? Será que essa miséria que tu está pedindo não vai te afastar dele? Deu pão. Porque, gente, eu vou dizer, o tanto de cofre aberto que Deus deu a gente, esse povo sumiu, feito retirante. Sumiu! Aqui até a criançada acha graça, pode ir, minha criança. Irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Milagre é bom, todo mundo quer e gosta. Mas eu vou dizer uma coisa. Número 1, tem coisa que Jesus não faz porque sabe que aquilo ali vai se tornar, sabe o quê? Cobra, ao invés de peixe. Pedra, de tropeço, ao invés de pão. Está lembrado que Jesus disse assim, será que o filho vai pedir ao pai peixe, ele vai dar cobra, vai pedir pão e ele vai dar pedra? Às vezes essa pedra que eu peço, eu acho que é pão. Às vezes esse peixe que eu peço, aliás, essa cobra que eu estou pedindo, eu estou achando que é peixe. Mas Deus sabe que ali é cobra. E Ele sabe que ali é pedra. Mas eu vou dizer, e quando o peixe for, e quando o pão for, é para você guardar no seu saco e sair e levar a vida? Ou para fazer o que Jesus fez com os pães e os peixes? Repartir e fazer multiplicar para a glória do nome do Senhor. Todo milagre tem que redundar em ampliação do reino de Deus e no testemunho que salva vidas e liberta a partir do poder da palavra de Deus. É isso que essa passagem nos ensina. Mais uma vez, somos curados e libertos para servir, para expandir. Mude a sua oração. Oh, Senhor, eu quero te pedir isso, porque eu quero assim, Senhor, eu quero fazer isso, Senhor, eu quero fazer isso, sabe? Faça votos ao Senhor. Agora cumpra. Senhor, eu quero fazer isso, Senhor, eu quero fazer assim, eu quero ser usado aqui, eu quero fazer isso aqui, eu quero que o teu nome seja conhecido. Gente, entenda, eu só quero que você saiba daqui, se você entendeu isso aqui e for para casa, você pode dormir tranquilo. Entenda só uma coisa. Deus faz milagres
com o objetivo primeiro de que aquele milagre se transforme em serviço para a glória do nome dele. Que aquela bênção se transforme em bênção que vai abençoar outras pessoas. E finalmente, o verso 40 e 41. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças. E ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Em outras passagens do Evangelho, quando Jesus... É bem possível que seja uma passagem no Evangelho, no sinótico daqui, ou em Mateus ou em Marcos. Não pesquisei isso agora, mas vocês estão lembrados que foi uma situação muito parecida como essa? Jesus realizou muitas curas e foi para um lugar deserto. As pessoas chegaram e a Bíblia disse, ele tinha chamado o pessoal para descansar, mas o povo encontrou com eles e Jesus disse assim, ele olhava para ela com compaixão, porque as via como ovelhas sem pastor. Amém, irmãos? Eu acho que tem uma coisa por trás do milagre, da oração por milagre ou da oração por cura: o amor, a compaixão. Jesus curava a gente também porque tinha compaixão. Ele nos toca porque ele tem compaixão. E quando a gente intercede por alguém, quando a gente se compadece da dor de alguém, ali já começou um milagre a acontecer. Na hora que a gente se faz participante da dor alheia, na hora que a gente vê a crise se instalando e a gente olha assim, meu Deus, tem misericórdia. Foi como eu abracei uma criancinha. Contei isso num domingo aí, uns 2 domingos. Lá eu estava no campus metropolitano, a mãe veio me apresentar uma criancinha com problema congênito, de uma obstrução nas vias pulmonares, que ela precisava fazer uma cirurgia urgente. E eu estava lá, e eu não sei se Jesus queria curar ela agora ou usar o médico para curar ela. Enfim. Mas eu só fiz uma coisa, eu olhei para aquela criança, eu fiquei, me compadeci tanto da mãe, da criancinha, que eu botei ela no braço como se fosse minha. E orei por ela. Gente, os milagres e curas do Senhor não podem ser um espetáculo para a vaidade humana. Mas uma expressão de compaixão de Deus, que Ele coloca no nosso coração. E junto com a compaixão e com a autoridade que vem da palavra, Ele derrama o poder do Espírito Santo para fazer acontecer. Amém, irmãos?